Tá filmando já, né? Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, meu amado. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos todos. Deus abençoe. Estamos aqui reunidos mais uma vez Ó, na Praça da Sé. Cuidado com o dedo na frente, irmão. O dedo. tirar o dedo. Tá certo. Mas é isso. Sim, Reunidos para falar sobre a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela tem que ser anunciada, né? Ela tem que ser anunciada porque nós temos que cumprir o rito de Jesus. E o rito de Jesus implica que nós temos que falar a toda criatura sobre a palavra de Deus. E isso, Jesus Cristo agregou a sua vinda e a sua volta exatamente ao anúncio do Evangelho. Quando ele disse assim: e esse Evangelho do Reino será pregado a toda criatura, e aí então virá o fim. Então, enquanto o Evangelho de Cristo não for anunciado a todo mundo, Jesus Cristo não vai voltar. Por isso que tem crente aí atrasando a vida de Cristo. Mas como assim, pregador atrasando? Ele não anuncia o Evangelho, não prega a palavra de Deus, se recusa terminantemente a fazer o trabalho de evangelismo. E com isso ele está atrapalhando a obra de Deus. Porque tem pessoas que acham que atrapalhar é quando você está provocando, impedindo. Não, quando você não anuncia, você está atrapalhando a obra de Deus. Porque, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa. Tá? A pessoa que trabalha numa empresa. Aí o patrão dela pede para ela fazer uma determinada coisa e ela não faz. O que ela está fazendo? Ela está atrapalhando o serviço. Né? Ela não está... Porque ao não executar o serviço que o patrão mandou, ela está atrapalhando todo o andamento da empresa. Assim também é o cristão. O cristão que não prega, que não evangeliza, ele está atrapalhando a vida de Cristo e atrapalhando também o progresso do reino de Deus. Então nós devemos sempre falar do amor de Deus, sempre falar do amor de Cristo para toda criatura. Dizer para ele que Jesus Cristo ama ele, que Jesus Cristo quer a vida dele, que Deus quer salvar a sua alma, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele vai saber essas palavras, vai saber qual é a vontade de Deus para ele. Porque a maioria das pessoas hoje, irmãos, seja na igreja, ainda não sabe qual é a vontade de Deus para elas. Infelizmente é triste, mas é assim, né? Ela só sabe uma coisa, tem que se converter, mas ela não sabe ainda como fazer um trabalho para Deus, tá? Como fazer o que Deus a use para fazer alguma coisa. Ela às vezes não tem dom espiritual. Tem muita gente dentro da igreja que não tem dom espiritual e nem sabe o que é um dom espiritual, né? E a Bíblia explica isso lá em várias partes, né? Coríntios capítulo 12 lá explica, né, os dons espirituais. Então o crente ele tem que ser uma pessoa ativa na obra de Deus. A Bíblia fala, sempre abundantes na obra do Senhor, né? Porque o nosso trabalho do Senhor tem um grande e avultado galardão. Então nós não estamos trabalhando aqui sem recompensa. Alguém pode dizer assim: ah, mas vocês não estão recebendo salário, vocês não recebem dinheiro. Tudo bem, dinheiro nós não recebemos, nem de igreja nem de ninguém, mas recebemos de Deus a graça de Deus, recebemos também a paz nos nossos corações. Amém. E recebemos também a presença de Deus nas nossas vidas, que já é um grande galardão. O apóstolo Paulo fala assim, ó: e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, habite em vossos corações. Meu amigo, a paz de Cristo é tão boa, tão gostosa e tão maravilhosa, que se quando a pessoa conhece realmente a paz de Cristo, ela não troca essa paz por nada nesse mundo, nem por dinheiro, nem por riqueza, nem por coisa nenhuma. Ela dá muito valor àquela paz. E por quê? Porque tem muita gente, tem muitas pessoas, tá, nesse mundo aqui, que elas são bem-sucedidas. São bem-sucedidas, são bem abençoadas financeiramente,
mas elas não possuem paz interior no coração. Não tem paz interior. E aí o que acontece? Elas são ricas, são bem-sucedidas, mas elas não têm a alegria de Deus na sua vida. Por isso que muitos se matam, muitos se suicidam, tiram a própria vida. Por quê? Porque exatamente ela quer, na verdade, ser alguma coisa importante aqui nesse mundo. E esse mundo aqui, meu amigo, é passageiro. A Bíblia fala que esse mundo passa com as suas paixões e concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quando a Bíblia fala permanecer, não está se referindo a permanecer no tocante a você ficar aqui nesse mundo para sempre. Não é isso. Porque ninguém vai ficar nesse mundo para sempre. Ninguém. Eu não vou, nem você vai ficar. Mas uma hora dessa Deus vai chamar a gente. Vai chamar você, vai chamar eu. Porque a morte vai ter que vir. Mas quando a Bíblia fala permanecer para sempre, é que após a morte, você vai ter um encontro com Jesus. Você vai ser salvo por Cristo. Então você vai existir do outro lado da vida. E quando a pessoa morre sem Deus e sem Cristo, meu amigo, o nome dela é apagado, é riscado de sobre a face da terra, é riscado de debaixo do céu. Está na Bíblia, é só você ler. Havia um homem chamado Amaleque, que quando Israel saía do Egito, Amaleque se opôs a Israel e não deixou Israel passar pelos seus termos, e ainda fez guerra contra Israel. E aí Deus falou assim para Moisés: Moisés, ó, eu vou arriscar o nome de Amaleque de debaixo dos céus. Sabe o que isso significa? Deus vinha arriscar o nome dele do livro da vida. E se a pessoa não sabe o que isso significa, a Bíblia fala lá em Apocalipse: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto, você vai ser lançado no lago de fogo. E Deus vai escrever o teu nome assim que você entregar a sua alma para Cristo. Uma vez os discípulos vieram para Cristo após uma obra que eles fizeram para Cristo. Cristo tinha enviado eles de 2 em 2, de cidade em cidade, para poder pregar a palavra. E na volta eles falaram assim: mestre, estamos maravilhados porque pelo teu nome até os espíritos malignos se nos sujeitam. Sabe o que Cristo falou para eles? Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos sujeitam, mas sim porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. Olha aí, você está vendo? A alegria do crente, meu amigo, não é expulsar demônio. A alegria do crente não é talvez curar o enfermo. A alegria do crente não é enriquecer. A alegria do crente é que o seu nome está escrito no livro da vida. Quando você aceitou Jesus Cristo e entregou sua alma para Cristo, naquele dia, naquele momento, o seu nome foi escrito no livro da vida. Mas só que tem uma coisa: se você não cultivar a fé, se você não obedecer e não guardar a sua palavra, esse nome pode ser arriscado no livro da vida. Quando Moisés falou assim para Deus, assim, ó, ele estava lá ainda tirando o povo do Egito, né? Moisés no final falou assim para Deus: Deus, se assim tu faz comigo, peço que risque-me do teu livro. E aí Deus falou assim para ele: aquele que pecar contra mim, a esse eu riscarei do meu livro. Então, se a pessoa começar a cometer pecado, cometer iniquidade, voltar para as trevas, Deus vai riscar ela do seu livro. Porque a Bíblia fala pela boca de Cristo, lá em Apocalipse, a Bíblia fala o seguinte: aquele que conservar até o fim as minhas obras, esse será salvo. Tem pessoas que pregam um negócio seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. Você é salvo para sempre se você conservar a obediência, o amor a Deus, o temor a Deus até o fim. Se você conservar, você vai ser salvo. Se você não conservar e abandonar o caminho, você perde. A própria Bíblia fala isso pela boca de Cristo também, lá em Apocalipse. A Bíblia fala o seguinte: guarda o que tu tens, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é a salvação. Se você não tomar cuidado, essa coroa pode ser tomada de você. O diabo pode passar uma rasteira em você.
pode te derrubar. E você pode se afastar de Deus, se afastar de Cristo. Em várias partes da Bíblia fala sobre isso, do cuidado que nós temos que ter com a nossa fé, com a nossa salvação. Cultivar a nossa salvação, trabalhar a nossa salvação, operar a nossa salvação, porque ela pode ter problemas. Porque o apóstolo Paulo, não é apóstolo de Jesus, ele falou assim, ó, lá em Coríntios: não que eu haja prosseguido, mas uma coisa é que faço, que esquecendo das coisas que para trás ficam, corro adiante para a carreira que me está proposta. Ele sabia claramente que ele não podia se arriscar. Ele não podia se arriscar, né? Por isso ele subjugava o corpo dele e reduzia o corpo dele à servidão, para que pregando ele aos outros não viesse ele de alguma maneira a ser reprovado. Ele reconhecia que ele podia ser reprovado, e qualquer de nós pode ser reprovado. Então nós temos que tomar cuidado, meu amigo, para que você não perca. Lá em Hebreus a Bíblia fala: não percamos o que temos ganho, antes conquistemos o inteiro galardão. Então você tem que pegar e buscar o inteiro galardão, tá certo? E o inteiro galardão é a salvação, através de você manter a obediência, não se render ao mundo, não se render à carne, não se render às trevas, né? Não se render ao que não presta. Então você vai trabalhando, operando a tua salvação, vivendo em oração, lendo a Bíblia todo dia, examinando a palavra de Deus. A própria palavra de Deus, pela boca de Cristo, fala assim, ó: examinai as Escrituras, porque vós podais ter nela, e são elas que de mim testificam. Você tem que examinar a Bíblia, meu amigo, todo dia. Tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra de Deus, tá? Crente que é crente tem que ler a palavra de Deus. Crente que é crente tem que examinar a palavra de Deus, tem que ir para a igreja, ouvir a mensagem do Evangelho, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você acha que só porque você se converteu, você não tem mais que ouvir a palavra de Deus? Tem muitos crentes hoje em dia na igreja acomodado. Ele vem para a igreja como turista, né? Como turista, chega atrasado, sai mais cedo, não participa da escola dominical, tem trabalho na igreja e não comparece, né? Então ele está achando que é o bambambam, que ele pode fazer esse tipo de coisa. A Bíblia fala, lá no livro de Samuel, quando os filhos dele pecavam contra Deus, né, fazendo aquelas barbaridades, Deus falou assim para ali, ó: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão envelhecidos. Então, se você desprezar a Deus, meu amigo, a Bíblia fala lá em Jeremias: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Fazer a obra do Senhor relaxadamente é quando você não dá importância para o que você está fazendo. Está fazendo uma coisa, mas não se importa. Vai para a igreja, não sabe, vai para o desencargo de consciência, não vai com vontade de ouvir a palavra, né? Então você não deixa a palavra de Deus operar em você, e não deixa Deus fazer uso da tua pessoa, porque Deus quer fazer uso da nossa pessoa para a sua obra maravilhosa. Ele quer fazer uso. Deus não quer que nós sejamos apenas pessoas esquenta-banco de igreja, como que diz assim: eu vou para a igreja e volto, vou para a igreja e volto, vou para a igreja e volto. Não é isso não, tá? Isso aí é apenas religiosidade. E religiosidade, meu amigo, não agrada a Deus. Religião nunca agradou a Deus. O mundo, ele é cheio de religião, com regras, leis e mandamentos, cada uma pregando uma coisa diferente com a outra. São 32 mil religiões, mais ou menos, hoje no mundo, e nenhuma fala coisa com coisa, tá? Então, religião não leva a nada, religiosidade não leva a nada. O que leva a alguma coisa é você cumprir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, andar nos seus caminhos, ter o temor de Deus no seu coração, né? Fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer que você faça, né? Não é do jeito que você acha que tem que ser, do jeito que você quer. Como diz assim: eu vou fazer a coisa do meu jeito, da minha maneira. E se Deus gostou, se não gostou, paciência. Não, você vai quebrar a cara desse jeito.
Você tem que fazer as coisas do jeito que Deus quer, do jeito que Deus mandou. Todos nós temos que ser assim. Lá no tempo de Moisés, Deus deu uma quantidade alta de mandamentos para todo mundo por intermédio de Moisés. E tinha dado para Moisés como é que aquele incenso, para poder se apresentar lá no tabernáculo, tinha que ser feito. E tinha uma regra, tinha uma composição. Aí o que aconteceu? Os filhos de Arão cismaram de fazer a coisa do jeito que eles queriam. Pegaram o incenso de qualquer jeito, o resto do incenso lá, nem do Egito lá, jogou no incensário e foi se apresentar perante Deus. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que o fogo de Deus saiu do tabernáculo e consumiu e matou aqueles dois homens, que eram filhos de Arão, e eram sacerdotes. Matou os dois. Quando Arão e Moisés chegaram, viram aquela cena horrível, os dois filhos dele mortos, Abiú e eu não lembro o nome do outro, né? E viram aqueles dois mortos ali. Aí eles começaram a perceber que Deus está falando sério. Meu amigo, a pior coisa do mundo é levar Deus na base da brincadeira. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo ele colhe. O que semeia na carne vai colher corrupção. Mas o que semeia no Espírito se faz na vida eterna. Então você não pode levar Deus na base da brincadeira. Deus é um Deus sério, meu amigo. Se tem alguém que não está afim de brincadeira e de zoeira, esse alguém é Deus. Deus não está com vontade de brincadeira, não. Deus quer tudo sério. Já pensou? O Criador do céu e da terra, o administrador do universo, levando o negócio na base da brincadeira? Não tem nem cabimento isso. Né? Por isso nós temos que levar Deus, ter diante de Deus o temor do Senhor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Quem obedece a Deus, meu amigo, Deus abre a mente para ele compreender os seus mistérios. Abre a mente para ele compreender a sua vontade. Tá certo? Então você não pode ficar nesse mundo aqui, tá? Querendo viver as coisas do jeito que você quer. Do jeito que você quer, você não vai prosperar. Você tem que fazer as coisas para Deus do jeito que Ele quer. E tudo que Deus quer de você está expresso na Bíblia, que é a palavra de Deus. E tudo que Deus não quer de você também está expresso na Bíblia. O que Deus quer está na Bíblia, e o que Deus não quer de você está na Bíblia. Se você for atrás da Bíblia, você vai fazer somente a vontade de Deus. E o que não é da vontade de Deus, você vai rejeitar. Porque você tem conhecimento. Porque a Bíblia dá conhecimento da sabedoria, da inteligência. A Bíblia, ela é o livro maravilhoso e santo do nosso Deus. Por isso que ele é chamado de Velho Testamento e Novo Testamento. Por quê? Por que ele é chamado de Testamento? Porque é a regra que Deus deixou na sua partida. Por exemplo, Jesus Cristo, quando morreu, deixou toda a sua palavra. A sua palavra é o testamento. Não é assim que, por exemplo, o pai tem 3 ou 4 filhos, está cheio de prosperidade lá. Aí o que ele faz? Ele faz o testamento, não é? Confirma o testamento no cartório, confirma, e diz o que cada filho vai receber. Aí quando o pai morre, aquele testamento ali é cumprido detalhadamente, cada filho já vai receber a parte dele. Jesus Cristo, quando ele morreu, ele também deixou para nós o seu testamento, que é a sua palavra, que é as suas promessas, que estão expressas na Bíblia, no Novo Testamento, que é a palavra de Deus. Tudo que está ali é cumprido e vai ser cumprido. Então, é a herança que você tem de Deus. Por isso que se chama Novo Testamento de Jesus Cristo. Tudo que está ali é para você crer, ler, meditar e obedecer. Tá? Não é para você se desviar. Porque tem pessoas, meu amigo, que estão levando as coisas na base da brincadeira. Não lê Bíblia, não tem Bíblia em casa. Né? Coisa horrível. Tem até crente que não lê Bíblia. Então, nós temos que ter o nosso temor diante de Deus, tá bom? Você tem que ter o seu temor diante de Deus e eu tenho que ter o meu temor diante de Deus, tá bom? Ó, esse vídeo aqui está sendo gravado, eu vou passar depois ele. Vou pedir a você que está vendo o vídeo que você se inscreva no canal, dê os like e compartilhe, tá certo? O nome do canal é José Roberto Almeida 6474.
Tá bom? Sim. Então esse é o nome do canal. Alguma pedido de ajuda, se você quiser dar é 103-846-978-36. José Roberto, Banco Itaú S.A., tá bom? Deus vai te abençoar grandemente, porque nesse mundo aqui nós temos que cooperar com a obra de Deus em tudo quanto é aspecto, porque a Bíblia fala que tudo que nós fazemos para Deus tem um retorno, tem um galardão. Jesus quis falar assim, ó, aquele que der ao menos um só copo de água a um desses meus discípulos, na qualidade de discípulo, não perderá o seu galardão. Então você não pode achar que o que você faz para Deus vai estar perdido, que não vai estar perdido não, tá bom? Tudo que você faz para Deus vai ter um grande aproveitamento, tá bom? Tá um pouquinho frio aqui, nós vamos já encerrar, tá bom? Fique até o final, nós vamos fazer a oração de libertação, tá bom? Para que você receba a bênção de Deus e de Cristo na sua vida. Se houver algum problema na sua vida, ele vai sair, porque a Bíblia fala que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Então não fique sem receber essa oração, tá bom? Os irmãos que estão aqui vão orar, né? O irmão Miguel, o irmão Lomanto e eu também. E você vai ser abençoado pela palavra de Deus, tá bom? Vou dar por iniciado aqui a mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e uma salva de palmas para Cristo. Glória a Deus. Aí. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus.